diferencial 240 é uma unidade motriz de dupla velocidade. Aqui vamos ver passo a passo para a sua desmontagem e montagem. O processo é prático e ágil. Durante a desmontagem, marque as peças ou separe de maneira organizada para não se confundir na hora da montagem. Começando a desmontagem. Primeiro, posicione o diferencial no cavalete. Retire as porcas e arruelas e remova o mecanismo de acionamento da reduzida. Solte a porca e remova o parafuso de encosto da coroa. Agora, remova o pino de articulação do garfo. Depois, remova o garfo. Retire a engrenagem solar. Em seguida, retire os parafusos e desmonte a placa de travamento. Depois, remova o contrapino ou trava do anel de ajuste. Agora, solte os parafusos de fixação da capa do mancal e retire a capa do mancal. Saque os anéis de ajuste e as capas dos rolamentos laterais da coroa. Agora, remova o conjunto coroa e caixa dos satélites. Para desmontar o conjunto, remova a caixa de suporte do lado esquerdo. Depois, remova a caixa dos satélites. Agora, para desmontar a caixa dos satélites, primeiro, retire a tampa da caixa. Depois, retire o conjunto satélite, planetário, cruzeta e as arruelas. E remova as engrenagens planetárias. Agora, remova o pinhão da caixa do diferencial. Para desmontar o pinhão, remova a porca do pinhão. Saque a caixa do pinhão. Em seguida, os rolamentos. E, por fim, o vedador do pinhão. Pronto! Está feita a desmontagem. Com o diferencial 240 dupla velocidade desmontado, você pode ver que ele é composto por um par de coroa e pinhão com sistema de corte generoide, tipo hipoide, que recebe 2 rolamentos cônicos e um rolamento de rolo cilíndrico, 2 engrenagens planetárias, 4 engrenagens satélites, uma cruzeta, arruelas de encosto de satélites e planetárias. A segunda redução é composta por uma caixa de suporte, lado direito e esquerdo, uma caixa de satélite com 4 engrenagens planetárias, uma engrenagem solar, uma placa de travamento e garfo e mecanismo de acionamento da reduzida. Durante a lavagem dos componentes, não utilize produtos abrasivos. Avalie sempre as condições de cada peça e veja o que precisa ser substituído. Utilize sempre peças originais.
Para qualquer suporte, entre em contato com a equipe Meritor. Agora, vamos começar a montagem do diferencial 240 dupla velocidade. O primeiro passo é a montagem do pinhão. Prense o rolamento de rolo cilíndrico. Trave com o anel elástico. Depois, prense o rolamento traseiro do pinhão. Então, selecione o espaçador correto para determinar a pré-carga dos rolamentos do pinhão. Posicione a caixa do pinhão com o rolamento externo e prense o conjunto com uma carga máxima de 14 toneladas para o diferencial 240. Chega a hora de medir a pré-carga do conjunto, conforme a especificação do manual. Se o valor do torque de arraste for maior que o limite máximo especificado, substitua o espaçador por outro de espessura maior. Se o valor do torque de arraste for menor, substitua o espaçador por outro de espessura menor. Caso seja necessário fazer a troca do espaçador, refaça todo o processo até aqui e evite desgastes e falhas nos diferenciais. Agora, monte o vedador do pinhão, o garfo e a porca do pinhão. Em seguida, aperte a porca com o torque especificado. Pronto! O pinhão está montado. Antes de montar a caixa do pinhão na caixa do diferencial, é necessário determinar o pacote de calços, que vai determinar a profundidade do pinhão em relação à coroa. Para isso, existem 3 métodos. 1. Sem ferramenta especial. Utilize as mesmas medidas de referência do pacote de calços do diferencial antigo. Desconhecendo-se o pacote de calços originais do eixo, aplique 0,90 mm de calços e monte a caixa do pinhão com esta quantidade de calços e faça o ajuste do diferencial. 2. Conhecendo-se o pacote de calços originais do eixo. A. Meça o pacote de calços originais do diferencial em manutenção, por exemplo, 0,90 mm. B. Verifique a variação no pinhão velho, que pode ser de mais 5, menos 3, 0, etc. E aplique esta variação no valor do pacote medido, por exemplo, mais 5. Este valor está em milésimo de polegadas e deve ser convertido para milímetro. Para isto, multiplique o valor por 25,4 e aplique esta variação no valor do pacote medido, invertendo o sinal do mesmo. C. Depois, verifique a variação no pinhão novo, que pode ser de mais 2, menos 1, 0, etc. E aplique esta variação no valor do pacote, por exemplo, mais 2. Este valor também está em milésimo de polegadas e deve ser convertido para milímetro. Para isto, multiplique por 25,4. Mantenha o mesmo sinal e faça a conta entre a variação do pinhão velho e do pinhão novo. D. O valor obtido será a quantidade de calços a ser aplicada sobre a caixa do diferencial. Monte a caixa do diferencial, caixa do pinhão, com esta quantidade de calços e proceda ao ajuste do diferencial. 3. Por fim, a terceira possibilidade de cálculo é a partir do uso de ferramentas especiais, como essa, onde você irá determinar o pacote de calços no relógio comparador. Determinado o pacote de calços, aplique uma pasta de vedação na face resinada da caixa do diferencial.
auxílio de uma marreta de bronze, bata na capa do mancal para fazer o assentamento e o alinhamento correto da capa do rolamento. Com uma base magnética e um relógio comparador, meça a folga de engrenamento da coroa e pinhão, conforme especificado. Faça a medida em 3 pontos diferenciais. Caso seja necessário aumentar a folga do engrenamento, solte o anel de ajuste da face traseira e aperte o lado oposto. Caso o necessário seja fechar a folga do engrenamento, solte o anel da face dianteira e aperte o anel da face traseira. Sempre que for corrigir a folga, é necessário manter sempre a pré-carga nos rolamentos do conjunto. Para isso, o procedimento tem que ser igual em ambos os anéis de ajuste. Em seguida, coloque o relógio comparador na face traseira da coroa e verifique a planicidade. Agora, verifique o contato entre os dentes da coroa com o pinhão. Com o auxílio de uma pasta, pinte de 4 a 6 dentes. Marcha à frente e marcha ré. Gire a coroa contra o pinhão em ambos os sentidos e certifique-se de que o contato está conforme especificado. Mas fiquem atentos. Outros contatos fora do especificado podem aparecer. Contato raso no topo do dente indica que o pinhão está muito distante da coroa. Para corrigi-lo, é necessário aproximar o pinhão da coroa, diminuindo a espessura do pacote de calços de ajuste da caixa do pinhão. Contato fundo na raiz do dente indica que o pinhão está muito perto da coroa, resultando em um contato próximo à raiz do dente. Para corrigi-lo, é necessário afastar o pinhão da coroa, aumentando a espessura do pacote de calços de ajuste da caixa do pinhão. Extrema ponta indica que a coroa está muito perto do pinhão, resultando em um contato muito próximo da ponta do dente. Para corrigi-lo, é necessário afastar a coroa do pinhão para aumentar a folga de engrenamento, para que a área de contato se desloque no sentido do final do dente. Extrema talão indica que a coroa está muito afastada do pinhão, resultando em um contato próximo do talão. Para corrigi-lo, é necessário aproximar a coroa do pinhão, diminuindo a folga de engrenamento, para que a área de contato se desloque no sentido da ponta. Coloque a cupilha na capa do mancal para travar o anel de ajuste. Agora, posicione a placa de travamento na caixa do diferencial. Certifique-se de que o pino da placa de travamento está na direção do furo do anel de ajuste, coincidindo com os furos de fixação da placa. Então, aplique a trava líquida nos parafusos de fixação da placa e aplique o torque especificado. Agora, remova os parafusos de fixação da capa do mancal, um de cada vez. Aplique a trava líquida e aplique o torque especificado no parafuso da capa do mancal. O procedimento de torques deverá ser cruzado. Em seguida, monte o garfo de acionamento da reduzida. Monte a engrenagem solar. Depois, coloque o pino de articulação com 2 tampões, utilizando pasta de vedação. Rosqueie o parafuso até encostar a face traseira da coroa. Monte a porca até encostar a face da caixa do diferencial. Faça uma marca de posicionamento para alinhar caixa, parafuso e porca. E com uma chave Allen, volte o parafuso de 3/4 a uma volta e aplique o torque especificado na porca. Agora, vamos montar a caixa do mecanismo.
Note que o garfo deve estar obrigatoriamente nessa posição. Primeiro, aplique uma junta química à base de silicone. Depois, venha com a caixa nessa direção. Há uma resistência natural, feita pelo efeito da mola do mecanismo. Coloque as arruelas e porcas. Depois, aplique o torque especificado. Pronto! Está finalizado o processo de montagem do diferencial 240 dupla velocidade Meritor. O diferencial 240 é um conjunto robusto para carga máxima de 14 toneladas. Embora ele seja robusto, o diferencial é fácil e prático de se operar. O manual de manutenção tem uma ferramenta útil para te auxiliar no trabalho. Tenha sempre ao seu alcance